Paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nosso precioso Salvador. No vídeo anterior, eu tratei do ocultismo praticado na congregação cristã no Brasil. Estes homens, então, se reúnem secretamente. Não sei se são 1, 2, 3, 5, 6. Não sei. Eu chamo de a Troika, supondo que o número deles seja em torno de 3 pessoas. Depois segue o grupo dos 12, depois os 40 mais velhos, depois vem o time dos 70. E atrás de toda essa turma, vem aí o restante da boiada, o restante do rebanho. Os demais anciães, e diáconos e cooperadores, né? Também não sei dizer onde ocorrem estas reuniões. Com certeza, as decisões da igreja não são tomadas nas assembleias anuais, junto com milhares de anciães. Não. Essas decisões são tomadas por esse reduzido grupo de homens, 1, 2, 3, 4, em salinhas, ao redor de uma mesa, muitas vezes tomando uísque, tá? Porque o poder, veja bem, o poder, o sexo e o dinheiro são 3 irmãos gêmeos. E onde está e eles andam de mãos dadas. E onde está um? Onde um deles está presente, esteja seguro que os outros 2 estão também. Tá? Os outros 2 estão também. No caso aqui, é o poder que está aparecendo. Esteja certo que o sexo e o dinheiro também estão juntos. Veja bem, tudo isso é construído de maneira estanque, sabe? O que sabe a Troika, nem tudo sabe os 12 mais velhos. O que sabe o grupo dos 12, nem tudo sabe a turma dos 40 mais antigos. E nem tudo o que sabem os 40 sabe o time dos 70. E nem tudo o que sabe os 70 sabem os demais anciães. E nós aí, no final dessa lista toda, na última fatia, estamos nós, como idiotas, vendo estes homens apresentarem heresias, algumas escritas, mas a grande maioria transmitida assim pela oralidade, né? E dando glória a Deus, os camaradas se apresentando em público, né? Dizendo que Irmandade, Deus revelou para os seus servos, entendeu? Aquela pompa, aquele carnaval. Na verdade, estão blasfemando do Espírito Santo, porque são coisas que o Espírito Santo jamais revelaria, pois ele estaria indo contra a sua própria revelação dentro das Escrituras Sagradas. Bom, eu acredito que é de fácil compreensão o princípio de que, de uma mesma fonte, tão pura e perfeita como é o Espírito Santo, possa vir ensinamentos contraditórios que colidam com o ensino das Escrituras Sagradas. Então veja, o nosso primeiro ponto de doutrina diz o seguinte, olha aqui, ó, eu vou ler. Nosso primeiro ponto de doutrina. Definido como tal na primeira convenção da Congregação Cristã do Brasil, no ano de 1927, diz assim: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé
e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, é também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí cita aqui 3 referências. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, e Romanos 1, 16. Então, estes versos, eles afirmam com clareza que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, toda ela inspirada pelo Espírito Santo. A nossa compreensão da inspiração das Escrituras é a mesma dos nossos primitivos irmãos. Lá em 1927, e é a compreensão de que a inspiração das Escrituras foi verbal e plenária. Quer dizer, Deus não somente colocou no coração dos autores dos registros da Bíblia ideias e conceitos, mas o próprio Deus escolheu dentro do arcabouço literário do conhecimento que esses crentes possuíam, usando as suas próprias palavras para revelar os seus pensamentos, seus propósitos, a sua vontade. E também se estende a todas as partes das Escrituras, tais como no que se refere à história, à geografia, à arqueologia, à cultura, todos os ramos do conhecimento humano. Deus inspirou os seus profetas, os seus servos, que escreveram os livros da Bíblia, em todos os seus aspectos. E isso chama-se inspiração plenária. Quer dizer, Deus não inspirou partes da Bíblia, e outras partes Ele não inspirou, deixou que os homens manifestassem seus pensamentos, seus propósitos. Não. Toda a Bíblia esteve debaixo da orientação, da inspiração, da supervisão, do gerenciamento do próprio Deus. Estas são as nossas crenças. Esse ponto de doutrina, ele vigorou até o começo desse ano, quando substituíram o nosso cenário, substituíram no nosso cenário com a redação pervertida. Acrescentaram nesse primeiro ponto de doutrina a palavra contendo. Então, o ponto de doutrina ficou assim. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Contendo a infalível palavra de Deus. Eles acrescentaram também a palavra sagrada. Nós cremos na inteira Bíblia sagrada. Colocaram lá sagrada para dar assim uma ideia de que eles têm respeito, consideração com as Escrituras Sagradas. Quando de fato não é nada disso. Pois se de fato tivessem respeito pelo ensino das Escrituras ou por aquilo que a Bíblia é, não teriam pervertido o nosso primeiro ponto de doutrina. Eles fizeram essa perversão no primeiro ponto de doutrina no ano de 1995, no Estatuto. Fizeram a mudança lá no Estatuto. Mas continuaram imprimindo e distribuindo os inários com a redação lá de 1927. Então, veja bem, não são safados esses homens? São ou não são sem vergonhas? Porque, se de fato eles têm convicção de que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus,
Eu creio que você está me entendendo, né? Que se a Bíblia apenas contém a inspiração divina, então ela não é toda inspirada por Deus. Creio que você está entendendo isso. Então, se eles têm essa convicção, chegaram à conclusão de que a Bíblia não é toda inspirada por Deus, que tem partes que é do homem, tem partes que tem a inspiração divina e tem partes que é inspirada pelo homem. É o homem que escreveu. Eles estavam na obrigação de lá, antes de colocar no estatuto, declarar isso para a nossa Irmandade, dizendo: olha, Irmandade, até hoje nós temos permanecido no erro, acreditando que a Bíblia é toda inspirada por Deus, mas o Senhor nos revelou, ou nós chegamos à conclusão, ou nós entendemos que a Bíblia não é toda inspirada por Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas ela não é toda inspirada por Deus. Tem partes que têm a inspiração divina e tem partes que não têm a inspiração divina. E dizer para nós onde é que tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Por quê? Porque o ponto de doutrina segue dizendo que ela é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. O que quer dizer guia de fé? Guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, o que você deve acreditar no que a Bíblia diz. E guia de conduta é o seguinte, que aquilo que a Bíblia ensina a fazer é aquilo que nós devemos praticar. É isso. É isso que o ponto de doutrina diz. Então veja, se eles alteraram o primeiro ponto de doutrina acrescentando a palavra contendo, quer dizer, dizendo que a Bíblia tem partes que contém inspiração divina e tem partes que não contém inspiração divina, esses homens entraram num grande buraco. Porque eles estão na obrigação agora de nos dizer onde é que contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Não é lógico? Não é? Não são eles que pastoreiam o rebanho da congregação? Não são eles a nossa liderança? Então eles precisam nos dizer onde contém a inspiração, o que é de Deus e o que é do homem dentro da Bíblia. Porque veja, se ela é a nossa guia de fé, né? Então guia de fé é aquilo que está escrito na Bíblia, é aquilo que nós devemos acreditar. Pode ser que alguma coisa que você está lendo na Bíblia, né, e seja do homem, não tem inspiração divina, e você está acreditando numa mentira. Ou pode ser que você está praticando alguma coisa porque você leu na Bíblia, você está praticando e está laborando no erro, porque aquilo não é da parte de Deus, Deus não revelou isso. Foi o homem que escreveu ali. E você está laborando, seguindo um erro, seguindo a homens. Então eles têm a obrigação de nos dizer onde é que tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Agora, quer saber, esses homens são tão estúpidos, mas tão idiotados, que eles não sabem nem o que é inspiração. Não sabem nem o que é inspiração divina. Entendeu? Você tem dúvida? Tem dúvida do que eu estou falando? A pergunta para o seu ancião. Fala lá, diga a ele, fala, irmão ancião, por favor, diz para mim o que é inspiração das Escrituras, que eu queria entender o que é isso. Você vai ver que ele vai procurar puxar a garganta e não vai te responder, porque ele não sabe o que é isso. Tive uma experiência com um ancião, mais de 30 anos de ministério, entendeu? Ele disse para mim, ó, irmão Jair, eu sei por que os irmãos colocaram lá na doutrina que a Bíblia contém a inspiração de Deus, apenas contém a inspiração de Deus. Falei, então conta para mim, diz para mim. Perguntou, aí ele me disse, falou, irmão Jair, você acha que Deus ia inspirar o diabo a dizer a Jesus,
tudo isso será teu, se prostrados me adorares. Veja que loucura, que compreensão tem esse homem do que é a Escritura Sagrada. Pois então, fique consciente disso, que assim como ele, são milhares dentro da congregação. Não sabe o que é inspiração divina. Porque veja o seguinte, o Senhor jamais vai inspirar o diabo a dizer qualquer coisa. Jamais, em hipótese alguma. Deus inspira os seus servos, os seus filhos, os seus profetas, os seus escolhidos. No caso do relato da provação de Jesus no deserto, descrito lá no capítulo 4 de São Mateus, quando o diabo fez passar diante dos olhos de Jesus todos os reinos do mundo, e disse a Jesus, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Deus não inspirou o diabo a dizer isso. Deus inspirou o apóstolo São Mateus, né? Deus inspirou, colocou no coração do apóstolo São Mateus escrever esse episódio. Que era uma coisa que nem ele sabia. Para quê? Para nosso conhecimento. Para nós sabermos quem é o nosso adversário, como é que ele age no coração dos homens, quais são os seus métodos e propósitos. Foi para isso que Deus inspirou Mateus a escrever sobre esse episódio. E não sobre inspirar o diabo. O Senhor não tem nenhuma comunicação com o império das trevas. Entendeu? Então estes homens são loucos. Entenda isso. São homens apartados da palavra de Deus. E é como o profeta Isaías falou. O profeta Isaías deixou registrado, está lá no capítulo 8, versículo 20 do seu livro, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Que se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Entendeu? Não há luz deles, não há revelação da parte de Deus. Porque Deus não se contradiz e não se confunde. É isso? Então, mas isto vem já desde 1950. Desde 1950 que eles vêm tirando a Bíblia Sagrada do centro da atenção da igreja e colocando as suas bocas. E conseguiram alcançar o resultado almejado por esses homens. Porque a Irmandade, hoje você pode pregar a Bíblia inteira. Falar com eles, mostrar na Bíblia, a Bíblia inteirinha. Eles não acreditam na Bíblia. Eles acreditam no que fala o falso profeta na tribuna, mas não acreditam nas Escrituras. Entendeu? Porque desde 1950, eles vêm pregando por meio de linguagem subliminar que a Bíblia é letra morta e que a palavra de Deus está na boca deles. A Bíblia é letra morta. Imagina, a Bíblia se declara ela mesma como viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, apta para separar, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como é que a palavra de Deus é morta? Mortos estão estes homens diante de Deus, que vão perecer no inferno. E há uma multidão aí, são milhares de anciãos cooperadores, essa liderança aí, que são cegos guiados por cegos. A liderança, ela é cega e guiada por líderes mal intencionados, envolvidos com o gadu, envolvidos com maçonaria, com ocultismo, e esses vão todos um atrás do outro cair no buraco, por o Senhor Jesus disse.
Você pode ler lá em Lucas, capítulo 6, versículo 39, Jesus dizendo, ensinando: pode porventura um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos na cova? Esta cova é o poço do inferno. Vão cair todos no poço do inferno, porque a nossa doutrina não é essa. Nós cremos que toda a Bíblia tem a inspiração divina. Mesmo aqueles textos lá que você encontra sobre o relato de povos que existiram, os dados geográficos, climáticos, cultura dessas nações que existiram e desapareceram. Tudo isso é inspirado por Deus. Porque é destas coisas também que vem a credibilidade das Escrituras Sagradas. A arqueologia, a história, confirma que a Bíblia é a palavra revelada por Deus. A arqueologia, a história, a ciência confirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ela traz todas estas coisas, todos esses relatos, né? Tudo tem a inspiração divina. É da vontade que Deus fizesse, que fosse registradas estas coisas. Porque a Bíblia teve sempre os seus críticos, né? E que trabalharam, se esforçaram para desacreditar as Escrituras Sagradas como a palavra revelada de Deus. Mas a arqueologia mostra isso. Eu li há, acho que uns 30, 40 anos atrás, um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Tá? Foi escrito até por um homem que não tinha nenhuma formação em teologia. Ele era um pesquisador e um arqueólogo. O livro que ele escreveu foi traduzido em 24 línguas. Eu recomendo que você faça a leitura desse livro. E você vai descobrir lá que as cidades que a Bíblia menciona, elas são encontradas pela arqueologia no lugar onde a Bíblia relata que elas estavam. Você vai ver o registro em monumentos, em pedras, em lugares, o registro daqueles povos que a Bíblia relata. Você vai descobrir, então, por meio da arqueologia, como é que essas nações, esses povos se vestiam, que tipo de armas eles usavam. Vai descobrir até as suas escritas, como é que era a sua comunicação. Entendeu? Mas a Bíblia precisa destas coisas. Por quê? Por causa dos seus críticos. Se fosse um livro que tratasse apenas de teologia, ele não seria um livro acreditado. Mas todos os relatos da Bíblia, a história e a arqueologia confirmam. Clima, cultura, usos e costumes, linguagem, clima, geografia. A Bíblia relata e os homens, através da sua ciência, confirmam todas essas coisas. Eu vou mencionar só um deles, tá? E para você ver como é que é a Bíblia, a palavra de Deus. Até meados do século XVII, os críticos da Bíblia davam risada a respeito do relato de Daniel, que fala sobre o rei Belsazar. Ele foi chamado para ler a inscrição na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, né? E Belsazar, quando ele terminou a ler, Belsazar prometeu a ele: se você me disser o que significa essas letras aí que eu vi esta mão escrita no muro, na parede, se você me disser o que significa, eu vou te fazer terceiro no meu reino. E nós lemos lá no relato que naquela mesma noite, né, as tropas de Ciro, o conquistador, né, por meio de um rei associado, conquistou a Babilônia. E a Bíblia conta isso. Então os críticos diziam que não existe esse nome, não existia esse rei na cronologia, na sequência dos reis de Babilônia,
não existia o nome Belsazar. Então a Bíblia estava mentindo. Só que, por volta do século XVIII, né, um arqueólogo inglês, pesquisador, descobriu uma ostraca, que eram umas lajotas, usadas na época da Babilônia para escrever, né? E lá há um registro de que Naboríbos, que foi o último rei da Babilônia, estava viajando e foi capturado pelo exército do rei Dario, o rei persa Dario, que era um rei associado a Ciro, que era um rei associado a Ciro, o conquistador. Então veja, Naboríbos, que era o rei de Babilônia, ele saiu do império, estava em viagem. Quem assumiu o governo do império foi o seu filho Belsazar. Por isso, Belsazar deu a Daniel o terceiro lugar no império. Por quê? Por que ele não pôde dar o segundo lugar? Porque o primeiro lugar era do pai dele, que estava ausente. O segundo lugar era ele que estava ocupando o lugar. Ele só poderia dar a Daniel, como honraria, o terceiro lugar. E, como isso, há milhares de partes e porções na Bíblia que mostram essas coisas. Eu recomendo até que você faça a leitura. Procure esse livro e leia. E a Bíblia tinha razão. Bem, então vamos agora ver a respeito das Bíblias, das diversas versões que existem aí, que você talvez tenha na sua casa ou pode adquirir se quiser. Então veja bem, a Bíblia que a congregação tem como boa e verdadeira para nós é a versão de João Ferreira de Almeida. Mas existem outras Bíblias que até contradizem e são diferentes do que diz a Bíblia João Ferreira de Almeida. Então vamos entender isso aí, um pouquinho, né? Porque o meu conhecimento, a informação que eu tenho a respeito, também é muito pouca. Mas eu vou tentar trazer alguma luz a respeito. São 3 as famílias das Bíblias, tá? São 3 as famílias das Bíblias. Os manuscritos originais da Bíblia foram todos eles perdidos. Eles não existem mais. Então o que nós temos são cópias de cópias. Algumas delas são muito antigas e algumas delas são menos antigas. Há basicamente 3 famílias de Bíblias. Ou melhor, nós vamos ver que de fato são 2 famílias. Aquelas que estão na base, as mais antigas, tiveram todos os seus manuscritos perdidos. Então o que nós temos são cópias de manuscritos anteriores. Agora, no que diz respeito à Bíblia, que levou até a versão King James na língua inglesa, essas Bíblias vêm de uma família central. Trata-se de manuscritos perdidos do texto tradicional. Esses manuscritos vêm das versões siríacas e da gótica. Trata-se do Códice W e do Códice A. E então há uma grande maioria de textos existentes que compõem os manuscritos do Novo Testamento. Nós estamos falando de aproximadamente 1900 manuscritos deste bloco central, dos quais eventualmente temos a versão King James e qualquer outra Bíblia, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Toda a Bíblia do mundo que foi escrita antes de 1914. Muito embora o áudio está um pouco prejudicado, mas eu creio que deu para você perceber que a grande maioria das versões bíblicas que nós, no mundo, que nós tivemos até 1914, todas elas foram versões produzidas com base nos manuscritos dessa família central que você viu aí, né, a fotografia, que está assinalada com um oval na cor amarela. Bom,
veja bem, você deve guardar muito bem o seguinte, que Deus é suficiente para preservar a sua palavra ao longo dos séculos. Evidentemente que, por ser a revelação de Deus, aos homens, a Bíblia ao longo dos séculos sofreu agressões, sofreu ataques. O Velho Testamento enfrentou manuscritos, documentos espúrios, né? E foram rejeitados pelos judeus, porque os judeus tinham a direção e a guia de Deus para decidir aquilo que tinha inspiração divina e o que não tinha inspiração divina, né? Os ministros da igreja primitiva estabeleceram os livros que nós temos aí no Novo Testamento como inspirados por Deus, né? E estas versões aí, esses livros, sofreram também ataques, né? Houve muitas cartas e evangelhos apócrifos, né? E a igreja decidiu quais aqueles que mereciam a confiança de como os livros inspirados por Deus, né? Mas a igreja primitiva sofreu ataques, né? A igreja na Idade Média sofreu ataques, e hoje a Bíblia da igreja, a Bíblia adotada como verdadeira pela igreja da Idade Média, também sofreu ataques, e hoje também está sofrendo ataques. Então, dessa família central, veio o texto Receptus de Erasmo de Roterdã, e do qual resultou nas Bíblias, uma delas a João Ferreira de Almeida, adotada pela congregação, e a versão King James, que é considerada uma das Bíblias mais fiéis do mundo, né? Veio dessa família central até 1914. Depois temos esta outra família de Bíblias. Veja. Que deu origem à versão Douay, que é basicamente a versão dos jesuítas, e os ancestrais da versão ocidental, que se perderam. Aí você tem a velha versão latina, você tem a versão da Vulgata Latina, que o Papa declarou ser infalível. Você tem o Códice D, o Códice D2, o Códice E2 e a versão Douay de 1582, que foi escrita para conter a reforma. Então, nessa segunda família, nós temos a Vulgata Latina, temos a Bíblia de São Jerônimo, que foi a Bíblia que o Papa encomendou, já para defender a igreja de alguns movimentos reformadores, né? E que ele declarou ser esta Bíblia a verdadeira revelação de Deus. E depois aparece lá no final a Bíblia Douay, que foi uma Bíblia que o Papa encomendou exatamente para combater os reformadores da Idade Média, né? E é a Bíblia que os jesuítas apreciam. Temos agora a terceira família. Essa terceira família é que está trazendo, é a arma usada pelos homens agora nos nossos dias para combater a Bíblia que tem sido adotada pelo cristianismo ao longo dos séculos. É essa terceira família aí. Então, a terceira família, que tem como ancestral a família alexandrina. O original também se perdeu, é claro, como veremos. E você tem alguns documentos interessantes e relativamente novos, mas normalmente são documentos velhos que foram encontrados recentemente. O Papiro 75, o Códice B, são dois deles. Então você tem o Papiro 66 e o mais famoso de todos, que é o Códice Aleph. E desta pequena família de 4 manuscritos, você tem a versão revisada em inglês, a versão padrão americana, a versão padrão revisada, a Bíblia em inglês contemporâneo e várias novas Bíblias que estão surgindo em diversas línguas ao redor do mundo, que são baseadas nesta família de manuscritos. Nos dias que nós vivemos, a Bíblia está enfrentando a oposição
que foram as versões bíblicas produzidas, resultado desse Códice Aleph, que foi encontrado em 1859 por um homem chamado Tischendorf, tá? que se uniu a um professor universitário chamado Hort e um bispo da igreja anglicana chamado Westcott. Eles produziram uma versão do Novo Testamento grego, conhecido como a versão do Novo Testamento grego de Westcott e Hort, que contradiz em muitas partes e porções o texto que nós encontramos lá no texto Receptus, que é base da Bíblia que nós adotamos na congregação e da qual faz parte, da família da qual faz parte todas as Bíblias que foram produzidas e editadas até o ano de 1914. É conveniente, então, sabermos um pouco de quem foram esses homens, esse camarada chamado Hort e esse outro aí, chamado Westcott. Vamos ver, então. Agora vamos falar desses dois cavalheiros, Westcott e Hort. Esses são os dois homens que escreveram com base nesse manuscrito antigo o texto grego que serviu de base para todas as traduções modernas. Quem eram esses dois cavalheiros? Vamos então ver o testemunho destes homens. Estes homens nem eram crentes, nem acreditavam no que a Bíblia diz. Eles participaram de sociedades secretas, diversas sociedades secretas, inclusive, muito provavelmente, da maçonaria. Fundaram uma sociedade que praticava fenômenos espirituais, invocavam espíritos, estavam atrás de clarividências, experiências psíquicas. A Madame Helena Blavatsky frequentou estas reuniões destas sociedades e dela ela tirou os fundamentos da sua teosofia para a criação da nova era. Eles não acreditavam no relato do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 3. Eles não acreditavam no Éden e na queda de Adão. Eles acreditavam em Darwin e na teoria da evolução. Hort chega a declarar que considerava imoral a doutrina de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Hort não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Muito bem. O que você vai ver agora são trechos de cartas de um livro escrito pelos filhos de Westcott e de Hort. Um livro onde constam as cartas trocadas entre eles e outras pessoas com as quais eles se relacionavam. Westcott nasceu em 1825. Hort nasceu em 1828. Eles foram membros da Igreja Alta que pertence à Igreja da Inglaterra. Eles foram amigos durante os seus estudos na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Trabalharam juntos por 30 anos no assunto do Novo Testamento grego. Westcott foi elevado a bispo de Durham, na Inglaterra, e serviu por um tempo como capelão junto à Rainha Vitória. Hort foi mais lembrado como professor de divindade na Universidade de Cambridge. Westcott não acreditava
na criação do universo, conforme relatado no livro de Gênesis. Em 1852, Hort fundou a Sociedade para as Pesquisas Psíquicas, e ele já trabalhava com outros grupos na investigação de espiritismo e outros fenômenos psíquicos, como telepatia, clarividência e etc. Mais um trecho de carta onde prova que eles viviam consultando mortos e investigando esses efeitos espirituais. Esta carta mostra que Hort frequentava várias sociedades, tinha aquela sociedade espírita e também frequentava uma sociedade secreta que provavelmente era a maçonaria. Novamente, outro testemunho dos filhos de Westcott e Hort a respeito da Sociedade Psíquica para Pesquisas do Sobrenatural. Leia, entenda, consulta mortos. Hort acreditava na evolução. Hort considerava a versão da Bíblia autorizada como sendo cópias falsas da Escritura Sagrada. E queria fazer um Novo Testamento grego que não chocasse muito as pessoas, as crenças das pessoas, fazendo pequenas modificações aqui e acolá, e somente entrar em choque com o texto recebido se fosse mesmo muito equivocado. Hort considerava vil o Novo Testamento grego resultado dos textos receptos de Erasmo de Roterdã e agradecia porque tinha manuscrito mais velho, mais antigo. Esse manuscrito é o Códice Aleph, encontrado numa lata de lixo em 1859. Um manuscrito todo corrompido. E foi jogado fora porque ele havia sido apagado e reescrito muitas vezes, tornando inútil. Nesta carta encontramos um depoimento de que a russa Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, que é a doutrina da nova era, ela colheu as informações na Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Tanto Hort como Westcott rejeitavam a ideia da infalibilidade das Escrituras, e Hort chamava a doutrina da substituição de Cristo na cruz do Calvário como imoral. Westcott rejeitava o relato de Gênesis, o capítulo 1 até o 3, e Hort adorava Darwin e rejeitava a divindade de Jesus Cristo. Westcott confessou numa carta dirigida à sua namorada que era mariólatra, adorador de ídolos. Aqui na sua carta, Hort declara a sua crença que o homem é Deus, conforme acredita a maçonaria. Aqui ele fala para avançar na elaboração do Novo Testamento de uma maneira cuidadosa, a fim de não ter muita contradição. Hort declara não acreditar na história do Éden e no pecado de Adão. Estamos vivendo agora, neste nosso tempo, a última batalha, a última guerra contra a Bíblia, a Palavra de Deus. Estas crenças de que a Bíblia não é a infalível Palavra de Deus, que ela não é toda inspirada por Deus, tem como base este evangelho grego, produto da mente desses dois homens
que nem testemunho de cristão esses homens têm. Fizeram aí um texto pervertido. E veja o efeito. Por exemplo, a Sociedade das Testemunhas de Jeová, antigamente, a Bíblia deles era a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Só que toda ela interpretada de uma maneira herética. E lá por final do século XIX, 1880 por aí, ou então no comecinho do século XX, 1905, 1910, eles fizeram uma nova Bíblia, baseada nesse Novo Testamento de Westcott e Hort. Por quê? O Novo Testamento de Westcott e Hort é bem do jeitinho das heresias que eles acreditam. Na realidade, todas essas seitas e igrejas que rejeitam a divindade de Cristo, eles abraçam esse Novo Testamento, produto desses dois homens aí, que viviam na prática do espiritismo, consultando mortos. Então veja, o ataque à Bíblia como a infalível palavra de Deus é uma arma do diabo, que tem por objetivo destruir o testemunho de Jesus Cristo. Pois se você consegue convencer as pessoas que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, que ela tem partes que são inspiradas por Deus e tem partes que é produto da mente do homem, você tem destruído aí o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a razão destes homens perverterem o nosso primeiro ponto de doutrina. Entendeu? Bem, mas eu recomendo que você veja o vídeo inteirinho de onde eu extraí estas mensagens aí, esses textos aí. Veja o vídeo inteirinho, que chama-se Ataque Total. Número 13, a Guerra das Bíblias. Veja esse vídeo na sua totalidade para compreender melhor aquilo que eu estou explicando aqui.